Olá, tudo bem com você? Que o Senhor te abençoe e te fortaleça sempre. O meu desejo é que você seja cheio da presença de Deus e juntos a gente possa orar cada vez mais, se alegrando no Espírito e trazendo a esperança através do conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a orar de uma maneira diferente. Nós vamos começar a orar a Bíblia. Estarei lendo um versículo e nós vamos orar por isso, lendo outro versículo e estar orando por isso. Então, nós vamos orar a Bíblia, amém? Eu uso o texto de Mateus 4, que Mateus começa a escrever da seguinte maneira: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes nós precisamos entender que a vontade de Deus se manifestará através da nossa vida e nós viveremos os seus propósitos, dando essa liberdade de sermos guiados pelo Espírito Santo. Jesus não foi enviado ao deserto para perder, ser derrotado pelo tentador. Pelo contrário, Jesus ele é a vitória de Deus sobre o tentador e a tentação. Então o Espírito conduz Jesus para uma vitória, para um momento de luta, mas para uma vitória. E nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito nos conduza, que Teu Espírito nos guie, que Teu Espírito ele venha fortalecer a nossa vida e que as nossas direções, os nossos desejos, os nossos propósitos sejam todos alinhados, ó Pai, com o Teu querer e a Tua vontade. Nós clamamos, ó Deus amado, para que essa liberdade, Senhor, que o Teu Espírito teve sobre a pessoa de Cristo, também seja sobre a nossa. Que nós possamos, ó Deus, estar, ó Pai, em nome de Jesus, guiados, coordenados, dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Que Ele possa nos possuir, Senhor, de tal maneira a irmos, estarmos e fazermos, ó Deus, aquilo que somente é a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. O texto continua e diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O momento do confronto, do embate, se manifestou. Jesus jejua, busca a presença do Espírito Santo para se encher, se renovar, se fortalecer, consagra a sua vida, e a gente percebe que agora, diante do tentador, vem uma palavra, uma proposta de dúvida, uma proposta de tentação, para que Jesus ele venha sair da direção de Deus e fazer aquilo que ele deseja. Nisso, a gente vê Jesus com muita convicção dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Duas coisas eu preciso aprender. Jesus está dizendo: está escrito. E eu não posso negar que Jesus também viveu algo extraordinário à beira do Rio Jordão no seu batismo, quando o Pai abriu os céus e ali uma voz audível disse: esse é meu Filho amado. Existem palavras que estão escritas na Bíblia e existem verdades que Deus falará e plantará ao nosso coração. Mas o que me chama a atenção é que Jesus está convencido de quem Ele é. E não existe nenhum tipo de proposta, não existe nenhum tipo de tentação, não tem como inverter os valores quando uma pessoa está convencida. E agora nós vamos orar por isso, para que a certeza da verdade de Deus seja sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos clamar, Senhor, para que a Tua palavra seja na nossa vida, Senhor, o mesmo que foi na vida de Cristo. Que nós possamos estar convencidos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar, ó Pai amado, convictos de tudo aquilo que está escrito na Tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor diz a nós. Ó Deus, eu te peço, Senhor,
porque se nós estivermos convencidos, nenhum tipo de mal, ó Deus, nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de influência maligna será capaz, ó Deus, de perverter os nossos caminhos e nos tirar, Senhor, dos teus propósitos. Eu te peço, Senhor, que essa verdade tua, ela venha, Deus, a fundamentar o nosso coração, alicerçar, Senhor, o nosso coração, visitar, Senhor, o nosso ser e trazer, Senhor, sobre nós o firmamento sobre a rocha. Que nós possamos, ó Deus, estar alinhados, ó Deus, com a tua palavra de tal maneira a sermos comparados pelo Senhor como um homem que alicerçou e construiu sua casa na rocha. Oramos, ó Pai, para que a tua verdade ela possa tomar o nosso ser. Oramos em nome de Jesus. Não contente, o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. O diabo não desistiu, porque Jesus superou a primeira dificuldade, resistiu à primeira tentação, e agora ele aparece usando a própria palavra fora do contexto, fora do propósito, para induzir Jesus a errar. E muitos de nós ainda falhamos, erramos por ter um conhecimento da palavra, mas não saber aplicá-la de maneira correta. Mas Jesus entende que aquela palavra não estava segundo a vontade do Pai, e ele resiste a isso mais uma vez, dizendo que não é momento de pôr Deus à prova. Vamos orar. Pai, eu te peço que nós possamos, ó Deus, discernir o momento certo da tua palavra se manifestar na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, ter o conhecimento e nenhum tipo de mentira, de heresia, nenhum tipo, Senhor, de má intenção a partir de pessoas que usam mal a tua palavra venham tomar o nosso coração. Mas que nós possamos, ó Deus, sempre entender o momento certo, ó Deus querido, de viver o teu propósito, a tua vontade e o teu querer. Ó Deus amado, que a tua palavra seja a nossa verdade. Não contente, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. É necessário perceber que Jesus ele tem autoridade para resistir às tentações, às investidas, e Jesus ele tem autoridade para repreender o diabo e tirar o diabo da sua presença. Eu queria que você compreendesse isso e enxergasse que a sua fidelidade a Deus te dará autoridade para que você possa repreender o maligno, para que você possa expulsar o mal que te persegue, que te afronta, para que você possa vencer. Jesus nesse momento está vencendo o tentador. Algumas pessoas dizem que Adão fracassou no deserto, no jardim, mas Jesus venceu no deserto. E isso precisa estar dentro do nosso coração. É hora da gente vencer. Pai, em nome de Jesus eu te peço que nós possamos compreender, Senhor, que tem sobre a nossa vida autoridade de expulsarmos, Senhor, todo o mal que nos cerca e tenta nos tirar da tua presença. Meu Deus querido, que nós possamos prestar culto somente a ti, adorar o teu nome sempre, para a tua glória e para teu louvor, Deus. É isso que eu te peço nesse dia, que nós possamos sempre te servir para a glória de Jesus Cristo. Meu Pai, eterno, santo e poderoso, continua nos abençoando e nos fortalecendo nesse dia. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde. Amanhã a gente está junto, orando a palavra. Nós vamos orar a palavra de Deus todos os dias, lendo versículo por versículo, buscando aquilo que Deus tem a dizer para a gente,
e fazendo com que a nossa vida seja extremamente abençoada, tá bom? Fica com Deus, fica na paz, que o Espírito Santo te direcione, te guie, te dê autoridade e que você possa fazer tudo para a glória de um Deus vivo e poderoso. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.